Você já imaginou como seria ver música, provar palavras ou ouvir cores? Você pode pensar que precisaria usar algum tipo de droga para ter essa experiência, certo? Bem, esse não é o caso. Você pode experimentar isso se tiver uma condição neurológica específica na qual 2 ou mais sentidos do cérebro são cruzados. O estímulo de uma via sensorial, por exemplo, a audição, leva a uma experiência involuntária automática em uma segunda via sensorial, como a visão. Isso é conhecido como sinestesia e pode criar algumas percepções muito diferentes do mundo. Em outras palavras, quando um sentido é acionado, outro sentido é ativado simultaneamente. Curioso demais? Continue assistindo. Pessoas que têm sinestesia são chamadas sinestetas. Para elas, o som de um carro que passa pode ter sabor de biscoitos, ou ouvir música pode fazê-lo sentir o som como redemoinhos ou padrões de cores. Alguns estudos revelam conexões incomuns em regiões cerebrais dos sinestetas, semelhantes às dos bebês. Acredita-se que todos os bebês tenham sinestesia até os 4 meses de idade. Depois, as conexões neurais que causam sinestesia se separam. Essa condição ocorre em cerca de 4% da população e é mais comum em mulheres do que em homens. Também parece ser genético, uma vez que pode ocorrer em toda a família. Embora possa se manifestar de várias maneiras, a mais comum é a grafema-cor, na qual letras e números estão associados a cores específicas e às vezes a padrões coloridos. Como a sinestesia pode envolver qualquer combinação de sentidos, pode haver entre 60 a 80 subtipos, mas nem todos foram registrados ou estudados e a causa não é clara. A sinestesia pode se manifestar de maneiras realmente intrigantes, como sinestesia léxico-gustativa. É uma das formas mais raras de sinestesia em que as pessoas associam palavras a certos gostos. Cromestesia é uma forma comum de sinestesia que é a associação de sons a cores. Sinestesia espelho-toque é uma forma de sinestesia que faz com que a pessoa sinta uma sensação de toque quando vê outra pessoa sendo tocada. Misofonia literalmente significa ódio ao som. É uma forma de sinestesia na qual os sons desencadeiam emoções negativas como nojo e raiva. Personificação é aqui que as sequências de números, dias da semana ou letras têm personalidades particulares e até aparências. Alguns sinestetas podem até ter mais de um tipo de sinestesia. Não é de surpreender que os sinestetas tenham 8 vezes mais chances de trabalhar em uma atividade criativa. Ao longo da história, muitos artistas talentosos tiveram. Embora não tenha como diagnosticar a sinestesia, os sinestetas têm algumas coisas em comum. A percepção mista dos sentidos é involuntária e acontece sem que eles tenham que pensar sobre isso. Eles sentem mais do que imaginam, o que significa que eles não precisariam pensar. Seu cérebro faria a associação imediatamente. As fusões sensoriais são sempre as mesmas, o que significa que a cor púrpura sempre terá sabor de morango e não de maçã, em um dia diferente, para alguém com esse tipo de sinestesia. A percepção secundária é mais destacada do que a percepção primária, ou seja, se um sinesteta associa o nome de alguém a uma cor, ele se lembrará da cor antes do nome. Não há tratamento específico para a sinestesia. Muitas pessoas parecem gostar de perceber o mundo de uma maneira diferente da população em geral. Alguns sinestetas sentem que sua condição os diferencia e eles têm dificuldades em explicar o que experimentam para os outros. Conversar com outros sinestetas pessoalmente ou na internet ajudará a perceber que existem outras pessoas que experimentam as mesmas coisas, ajudando a lidar com sentimentos de isolamento. Conversar com um profissional de saúde mental pode ajudar os sinestetas a ver o valor que a sinestesia traz à sua vida. Em vez de ter um lado dominante do cérebro, os 2 lados do cérebro se harmonizam à medida que buscam o trabalho pelo qual são apaixonados. Por enquanto, a sinestesia é apenas outro fenômeno e não entendemos completamente as coisas que acontecem dentro de nossos cérebros. Você não acha que os humanos são as criaturas mais bizarras do reino animal? Bem, a prova está nas muitas coisas grosseiras, desnecessárias e ainda contraditórias que fazemos. Podemos estalar os dedos, ficar arrepiados, tremer de frio, piscar sem perceber, ver manchas nos olhos, chorar ao fatiar cebolas, arrotar,
peidar, coçar, espirrar, cheirar mal e lutar para encontrar companhia. E nós simplesmente não podemos fazer cócegas em nós mesmos. Hoje trazemos 7 fatos estranhos e sem noção sobre o corpo humano que você talvez não conheça. Ficar corado. Os seres humanos são as únicas espécies conhecidas por corar. O rubor é causado pela dilatação dos vasos sanguíneos na pele facial em momentos de vergonha. Charles Darwin considerou a mais peculiar e mais humana de todas as expressões e parece ser única, apenas para nós. Língua. A língua é coberta por cerca de 8.000 papilas gustativas, cada uma contendo até 100 células, que te ajudam a sentir o gosto da comida. As papilas gustativas são órgãos sensoriais que permitem experimentar sabores doces, salgados, azedos, amargos e umami. Nossa língua é composta por 8 músculos entrelaçados, semelhantes à estrutura da tromba de um elefante ou do tentáculo de um polvo. Coração. O coração humano bate mais de 3 bilhões de vezes em uma vida útil média. Seu coração bate mais de 100.000 vezes por dia. Isso significa que envia 2.000 litros de sangue pelo corpo todos os dias. O coração é o único músculo que não descansa. Portanto, você certamente deve encontrar uma maneira de amar seu próprio coração, especialmente quando você sabe que ele trabalha tanto, o tempo todo. Os seres humanos são bioluminescentes. Bioluminescência significa a produção e emissão de luz por um organismo vivo. Sim, nós emitimos luz. No entanto, a luz simplesmente não é perceptível ao olho humano. A luz é 1000 vezes menos intensa do que os níveis em que os nossos olhos nus são sensíveis. E, portanto, não podemos vê-la. Mas sim, todos nós brilhamos. Os humanos são os únicos animais com queixo. Sim, você agora coçaria seu queixo com espanto, mas é verdade que os humanos são os únicos animais com queixo. Aposto que você acabou de fazer isso. Sim, o queixo não é apenas a parte inferior do seu rosto. É uma extensão da mandíbula chamada protuberância mentual. Embora possa parecer estranho, somos os únicos mamíferos com queixo. Até chimpanzés e gorilas, nossos primos genéticos mais próximos, não têm queixo. Que bizarro! Vasos sanguíneos. Se eles fossem esticados de ponta a ponta, todos os vasos sanguíneos do corpo humano circundariam a Terra 4 vezes. Isso mesmo! As artérias, veias e capilares de um adulto se esticariam por cerca de 160.000 quilômetros. Nariz. O nariz humano pode detectar cerca de 1 trilhão de cheiros. Uma rosa, uma xícara de café fresca, limão, perfume, pipoca. Esses são apenas alguns dos cerca de 1 trilhão de aromas que o nariz e o cérebro humano são capazes de distinguir um do outro. Espero que tenham gostado desses fatos estranhos sobre seres humanos. Conte pra gente nos comentários se você conhece outro. Levante a mão se você já ouviu dizer que deveria andar 10.000 passos por dia. Mesmo se você não tiver um rastreador como o Fitbit ou o relógio da Apple. De acordo com esses rastreadores e pedômetros, dar 10.000 passos por dia é uma das melhores formas de levar uma vida saudável. E, adivinhe, temos uma indústria inteira que se formou em torno disso. Mas por quê? O que tem de especial no número 10.000? Por que não outro valor? Como os médicos e cientistas descobriram que essa era a maneira perfeita para manter uma boa saúde e condição física? Como se vê, esse belo e arredondado número não é confirmado pela ciência. A origem dessa história pode ser associada aos meados de 1960, no Japão, quando o primeiro pedômetro portátil foi lançado. Os desenvolvedores o chamaram de Manpoke, que literalmente quer dizer medidor de 10.000 passos. Eles então aproveitaram o fervor em torno das Olimpíadas de Tóquio em 1964 para promovê-lo. Agora, décadas depois, as pessoas estão tentando alcançar essa quantidade imensa de passos graças a um ingênuo marketing e pouca ciência. Não há evidência conclusiva de que 10.000 passos deveriam ser o seu objetivo definitivo de saúde. Na verdade, o que realmente importa é o quão rápido você se move, e isso é ciência. Estudos têm demonstrado que exercícios moderados ou vigorosos estão associados a menores sinais de depressão, redução da ansiedade, melhor qualidade do sono e maior resistência óssea, entre outros benefícios.
É por isso que muitas diretrizes de saúde recomendam um certo tempo de atividade física ao invés de quantidade de passos. Por exemplo, entre os americanos, um adulto deveria praticar um mínimo de 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de exercícios intensos a cada semana. E quer saber? Nós poderíamos traduzir essas orientações de saúde em passos também. Mas como? Exercícios moderados ajudam a gastar pelo menos 3 vezes mais energia do que simplesmente ficar parado. Pesquisas mostram que para alguns adultos isso é o equivalente a caminhar num ritmo de 100 passos por minuto, ou cerca de 4 km por hora. Assim, você precisaria caminhar 15.000 passos por semana, ou aproximadamente 2.100 passos por dia. Mas ei! Não se preocupe se você não conseguir dar esses passos. Existem milhares de outras formas de se exercitar. Basta seguir as seguintes recomendações dadas pela Associação Americana do Coração. Em forma em 150. Faça pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana, ou 75 minutos de exercícios com alta intensidade, ou uma combinação de ambos, preferencialmente bem distribuídos ao longo dos dias. Mova-se mais e sente-se menos. Levante-se e mova-se durante o dia. Um pouco de movimento é melhor do que nada. Mais intensidade. De moderados a intensos, exercícios aeróbicos são os melhores. Assim que você se acostumar a ser mais ativo, aumente a duração ou a intensidade para ter mais benefícios. Mais músculo. Inclua fortalecimento muscular como treino de resistência ou de força, de moderado a intenso pelo menos 2 vezes na semana. Sinta-se melhor. A atividade física está relacionada à melhoria do sono, da memória, equilíbrio e habilidade cognitiva. E há menores riscos de ganho de peso, doenças crônicas, demência e depressão. É uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua saúde e bem-estar. Então vai lá, mexa-se, não se preocupe em contar aqueles passos. O corpo humano, como acreditamos, é uma linda e complexa obra-prima. Existem, entretanto, partes do nosso corpo das quais não realmente precisamos e podemos facilmente viver sem. Estranho, não? Seja bem-vindo e aqui vai uma lista do top 10 partes não funcionais do corpo humano. E em 10º lugar, a terceira pálpebra, é claro. Nossa terceira pálpebra, ou plicas semilunares, como alguns gostam de chamar, é encontrada bem ali, próximo ao duto lacrimoso. Agora, falando sério, ela tem sim um propósito. Durante o movimento ocular, ela ajuda com a drenagem das lágrimas e a varrer a poeira e outras partículas para longe dos olhos. Você pode ver o uso da terceira pálpebra no reino animal, na próxima vez que for visitar um crocodilo. Só não chegue muito perto. Em 9º lugar está o ponto de Darwin, ou tubérculo de Darwin. Bom, é uma pequena dobra de pele que pode se formar em cerca de 10% das pessoas na parte superior da orelha. Cientistas presumem que pode uma vez ter sido uma parte útil da orelha, algo que tem ajudado na rotação da orelha a ouvir o som de um possível predador. Porém, agora estamos no topo da cadeia alimentar e não precisamos mais caçar para nos alimentarmos. Em 8º lugar, o cabelo não existir só por existir. Pode parecer bonito, mas não é totalmente essencial para a nossa existência na Terra. Entretanto, ele desempenha algumas funções, como ajuda a isolar o corpo e reter calor em climas mais frios. Ele também ajuda a manter os raios nocivos do sol longe de nossas cabeças. As sobrancelhas podem evitar que o suor caia sobre nossos olhos. E o cabelo e a barba pode ser visto como sexualmente atraente. 7º lugar, o apêndice. A única vez que a maioria de nós percebe que tem um apêndice é quando temos apendicite e temos que removê-lo. O apêndice é uma pequena bolsa rosa que se projeta no intestino. Das mais de 300.000 pessoas nos Estados Unidos que têm seu apêndice removido todos os anos, nenhum único morreu por resultado de não ter um. 6º lugar, o cóccix, ou o osso do cóccix, fica na base da sua coluna vertebral e é composto de cerca de 3 a 5 vértebras logo abaixo do sacro, que estão separados ou fundidos entre si. Este é o remanescente de uma cauda que nossos ancestrais teriam usado para obter um pouco de equilíbrio, que agora é redundante, já que andamos eretos. 5º lugar, nossos dentes do siso vêm em 5º lugar. A mandíbula humana se tornou menor com o tempo, conforme evoluímos, de modo que ao entrarmos na vida adulta, esses dentes do siso podem causar dor na sua mandíbula e danos aos seus dentes e gengivas, enquanto se amontoam em espaços que não estão mais lá. Apenas 5% das pessoas realmente usam esses conjuntos extras de dentes. 4º lugar, o mamilo masculino.
As mulheres precisam de seus mamilos como meio de amamentar seus bebês. Mas por que os homens têm mamilos? Bem, na verdade é bastante simples. Todos os fetos desenvolvem mamilos antes de nosso gênero ser totalmente determinado. Terceiro lugar, amígdalas. Esses tecidos linfóides na parte de trás da sua garganta também são muito propensos à infecção, e assim como seu apêndice, causando inflamação e dor. À medida que envelhecemos, eles começam a diminuir de tamanho, o que reduz o risco de infecção. Isso provavelmente é pouco conforto para centenas de milhares de pessoas que tiveram suas amígdalas arrancadas durante a adolescência. Segundo lugar, seios nasais. Se pensa que esses espaços vazios na nossa face não têm nenhum propósito real, embora talvez possam ser úteis para isolar os olhos e auxiliar o tom da voz e mudanças tonais. Embora isso seja um conforto muito pequeno para seus amigos que sofrem de dores de cabeça e enxaquecas graves simplesmente por causa das infecções que seus seios nasais podem pegar. E assim chegamos ao número 1, o que escolhi como parte mais inútil do corpo, o dedo mindinho do pé. Qual o uso que nossos dedos dos pés realmente têm? Bem, em um contexto moderno, nosso dedão nos ajuda a ficar em pé corretamente. Os próximos 3 dedos do pé nos ajudam no equilíbrio quando caminhamos ou corremos. Mas o dedinho mindinho do pé não. Ele não precisa realmente estar presente. Então, aí está o meu top 10 partes inúteis do corpo. Muitas vezes as pessoas se esforçam na academia para fortalecer seus corpos. Mas com que frequência treinamos nossos cérebros? Bem-vindos ao Curioso Demais e hoje vamos falar sobre as 10 melhores maneiras de se tornar mais inteligente. 1. Vacai. Em 2010, os cientistas americanos descobriram que uma certa microbactéria chamada vacai influencia positivamente as atividades mentais de ratos quando foram infundidas em seus corpos. Essas bactérias podem ser encontradas em pó das ruas no dia a dia. Se você for dar um passeio pelo mundo exterior, isso deve ajudá-lo a absorver algumas dessas bactérias em seu sistema. 2. Exercício. Pode parecer simples, mas o exercício melhora a função cognitiva. Portanto, é tempo de tirar o pó daqueles tênis, pegar uma raquete ou vestir uns calções de banho, porque deixa a endorfina fluir ao redor do corpo. Um corpo saudável significa uma mente saudável. Exercícios também ajudam a reduzir o estresse e melhora o fluxo sanguíneo do corpo, inclusive no cérebro. 3. Meditação. Em 2011, um estudo descobriu que a meditação pode realmente mudar a estrutura do seu cérebro. Além de ser super relaxante, a meditação também tem mostrado aumentar a quantidade de massa cinzenta em seu hipocampo e em seu córtex pré-frontal. Também foi mostrado que ela ajuda com o tratamento de problemas de memória, depressão, ansiedade e pode ajudar a melhorar sua autoconfiança. 4. Dieta. Uma máquina só é tão eficiente quanto o combustível que você coloca dentro dela. E o corpo humano é basicamente uma grande e complexa máquina biológica. Uma dieta de peixes com alto teor de ômega 3, frango, frutas ao estilo mediterrâneo e legumes tem provado aumentar o aprendizado. Alimentos como abacate, que são ricos em vitamina E, demonstram auxiliar no combate à doença de Alzheimer. 5. Diário. Mantenha um diário. Manter um diário permite anotar seus pensamentos e isso tem inúmeros benefícios. Leva à autoconsciência, o que por si só já é um sinal de inteligência. Com que frequência você ouve as pessoas dizerem elas simplesmente não perceberam quão estúpidas são? Bem, avaliando seu dia e seu humor o impede de ser uma dessas pessoas. Ele também ajuda a exercitar sua memória, relembrando os eventos do seu dia. 6. Dormir. O sono é essencial para que o corpo humano funcione adequadamente. Enquanto nós dormimos à noite, o corpo aproveita a oportunidade para se reparar. Mas é importante que você esteja dormindo em um ritmo adequado para que isso seja o mais eficaz possível. Um sono ruim pode levar a doenças e enfermidades. Um bom descanso e um bom sono noturno mostram melhorar a resiliência de seu cérebro e a sua concentração geral. Portanto, certifique-se de dormir de 6 a 8 horas a cada noite. 7. Fazer as coisas de forma diferente. Seu cérebro aprende respostas ao longo do tempo. Por isso, tente desafiá-lo de vez em quando, pensando e fazendo as coisas de maneira diferente. Tente escovar os dentes ou tentar pegar uma bola com a sua mão ruim. Tente pular sobre seu outro pé. O que quer que você consiga pensar para tentar algo diferente com o seu corpo. Faça seu cérebro permanecer ativo para trabalhar mais, em vez de ficar muito confortável e usando respostas condicionadas. 8. Aplicativos e jogos. Há inúmeros aplicativos e jogos para ajudar você a treinar seu cérebro e aprender, memorizar e pensar diferente. Olhe ao redor e encontre aqueles que funcionam para você. Xadrez, pôquer, o Tetris, além de ser um bom passatempo, oferece uma grande ajuda para pensamentos e resolução de problemas. 9. Organização de tempo.
Algumas pessoas acham que trabalham melhor entre o momento em que acordam pela manhã até o começo da tarde por volta das 11 horas. Outras pessoas, os notívagos, podem dormir até por volta das 2 ou 3 horas da manhã sem problemas. Todos trabalham de uma maneira diferente, portanto é importante que você tente estruturar seu dia para que possa maximizar a maneira como trabalha. 10. Don't cram. A maioria de nós já teve experiências no passado em que tivemos que estudar sério, como quando estamos aprendendo algo para um exame. Você precisa se forçar a regurgitar informações em momentos aleatórios. A mente humana simplesmente não se lembra das coisas de uma forma linear. Separar as coisas e depois regurgitar a informação. Aí estão algumas dicas para você ficar mais esperto. Você sabia que está sendo vigiado o tempo todo? Toda ação, reação e movimento físico está sendo observado. Você está sendo analisado o tempo todo, gostando ou não. Seus movimentos e gestos corporais contam uma história sobre você. A linguagem corporal pode revelar o que uma pessoa está pensando ou sentindo, basta ler nas entrelinhas. E quando você faz isso, a vantagem é sua. Vamos examinar alguns exemplos para aprender a ler a mente de alguém. Esfregar o nariz em uma conversa mostra que você é desonesto. Daí a frase, vou esfregar no seu nariz, para lembrar alguém de um erro constante de que ela não gosta. Enquanto esfregar os olhos, normalmente transmite que você duvida ou não acredita no que está ouvindo, a menos que você tenha um resfriado ou algo preso em seus olhos. As microexpressões são sinais não verbais comuns que você precisa observar. Essas expressões podem ocorrer até 1/25 de segundo, mas geralmente revelam o estado da mente de uma pessoa durante uma conversa e ajudam a entender o que ela está tentando disfarçar ou esconder. Até a sua boca e as variações que você faz revelam o que está sentindo. Cobrir a boca pode ser educado se a pessoa estiver bocejando ou tossindo, mas às vezes é usada para esconder suas emoções ou sentimentos sobre o assunto em discussão. Lábios franzidos podem ser um indicador de desconfiança ou desaprovação. Morder os lábios indica que você está estressado, ansioso ou preocupado. Mas o mesmo ato de morder os lábios, se acompanhado de um sorriso, pode ser considerado como um flerte. Não apenas essas, mas ações simples também podem ser lidas de maneira diferente, como mexer nos cabelos. Durante uma reunião, pode parecer que você esteja confuso ou perdido em pensamentos. Também pode parecer que você está nervoso e pouco confiante. Enquanto, por outro lado, se você mexer os cabelos com um sorriso fofo e uma sobrancelha levantada, pode parecer sedução. Ficar em pé com as mãos atrás das costas aparenta uma posição confortável, mas pode indicar que você está desconfortável e tentando controlar sua raiva. Pés alinhados é outro sinal não verbal que é muito fácil de captar, mas a maioria das pessoas costuma ignorá-lo. Enquanto conversa com alguém, seus dedos do pé normalmente estão alinhados com os da outra pessoa, portanto, estão de frente a frente. Mas quando uma pessoa vira o pé em uma direção externa ou o move repetidamente, é um sinal de que deseja sair. Piscar muitas vezes pode indicar que você está desconfortável e angustiado. Porém, quando você pisca menos, isso indica que você está mais concentrado e tentando controlar os movimentos dos olhos. Esses e muitos outros sinais não verbais transmitem mensagens sobre você. Então, da próxima vez que você fizer uma ação ou reagir de alguma forma, lembre-se de que alguém está olhando. Para assistir a mais vídeos interessantes, assine o nosso canal. Você já foi repreendido por se inclinar à mesa de jantar? Ou já te chamaram a atenção dizendo, endireite-se ou sente-se direito? Comentários como esse podem dar nos nervos, mas eles não estão errados. De nível de dor a autoconfiança, sua postura afeta mais do que você pensa. Sua postura enquanto está sentado ou em pé é a base de todos os movimentos que seu corpo faz e pode desempenhar um papel vital na forma como seu corpo pode se adaptar às tensões impostas a ele. Essas tensões incluem sentar-se em posições desajeitadas ou carregar pesos pesados, ou mais importante, gravidade. Com a postura incorreta, seus músculos precisam trabalhar mais para mantê-lo equilibrado e na posição vertical. Com o tempo, uma má postura pode enfraquecer seu corpo e causar outros problemas, como 1. Causar desgaste extra em suas articulações e ligamentos. 2. Aumentar a possibilidade de lesões. 3. Fazer alguns órgãos, como os pulmões, menos eficientes. 4. Influenciar seu estado emocional e sensibilidade à dor.
Muitos estudos sugerem que, em média, nossa postura está piorando com o aumento do uso de computadores, dispositivos móveis e outros eletrônicos, que incentivam a olhar para baixo por longos períodos de tempo. Então, como é a boa postura, afinal? Quando você olha a coluna pela frente ou por trás, todas as 33 vértebras devem estar alinhadas em uma linha reta, empilhada uma em cima da outra. De lado, a coluna deve ter 3 curvas, uma no pescoço, uma nos ombros e outra na parte inferior das costas. Se tudo estiver alinhado corretamente, quando você estiver em pé, poderá desenhar uma linha reta a partir de um ponto bem na frente dos ombros, atrás do quadril, em frente ao joelho e a alguns centímetros à frente de seus tornozelos. Isso mantém seu centro de gravidade diretamente acima da sua base de suporte, o que permite que você se mova de forma mais eficiente com a menor quantidade de tensão muscular. Enquanto estiver sentado, seu pescoço deve estar na vertical, não inclinado para a frente. Seus ombros devem estar relaxados, com os braços próximos ao corpo. Seus pés devem estar apoiados no chão, com os joelhos dobrados em um ângulo de 90 graus. Algumas dicas para melhorar sua postura. Se você passar muito tempo sentado trabalhando, tente reorganizar-se. Verifique se todas as partes do corpo, como pulsos e cotovelos, estão apoiados. Você também pode elevar a tela para que fique ao nível dos olhos ou logo abaixo do nível dos olhos. Você também deve tentar dormir de lado, com o pescoço adequadamente apoiado e um travesseiro entre as pernas. Use sapatos com um bom apoio do arco e saltos baixos. Mochilas devem ser usadas em contato com as costas e equilibradas. Se você fica sentado por muito tempo, levante-se e mova-se de vez em quando e não esqueça de se exercitar. Usar seus músculos o manterá em forma e dará suporte a todos os movimentos. Consulte um fisioterapeuta se você estiver realmente preocupado com sua postura. Espero que tenha aprendido algo novo hoje. Obrigado por curtir, comentar e se inscrever. Por que temos impressões digitais? Sherlock Holmes costumava dizer: não existe crime perfeito. Isso é verdade. Os criminosos sempre deixam um rastro para trás, e quem gosta de assistir a filmes de detetive concorda que impressões digitais é a maneira mais fácil de rastrear criminosos. Mas você já se perguntou por que temos uma impressão digital e qual o papel dela em nossas vidas? Hoje responderemos a todas as suas dúvidas sobre impressão digital. Para começar, o que é uma impressão digital? Uma impressão digital é uma marca deixada pelas papilas epiteliais dos dedos humanos. São pequenas espirais e padrões de depressão na polpa dos dedos. Existem 3 tipos de padrões de papilas: presilha, verticilo e arco. Identificação da impressão digital. A datiloscopia é o processo de comparação de impressões digitais dos dedos e da palma da mão e da planta dos pés, para determinar se elas são da mesma pessoa. E agora a grande questão: qual é o objetivo das impressões digitais ou por que as temos? Bem, os cientistas argumentam que as impressões digitais ajudam os seres humanos a segurarem objetos pelo atrito. Eles acham que as cristas das impressões digitais podem ter ajudado nossos ancestrais a se agarrarem a superfícies ásperas. Outro objetivo possível das impressões digitais é que elas nos ajudam a melhorar nosso senso de toque e a identificar objetos. Debaixo das cristas existem mecanorreceptores, um tipo de receptor sensorial que responde ao atrito causado pelo movimento da ponta do dedo ao longo de uma superfície ou material e transmite informação tátil ao cérebro. Por que a impressão digital é única? As pessoas podem ter padrões de impressão digital semelhantes, mas nunca são iguais. De fato, elas são mais exclusivas que o próprio DNA. Por exemplo, gêmeos idênticos podem compartilhar o mesmo DNA, ou pelo menos a maior parte dele, mas não podem ter a mesma digital. De fato, as impressões digitais também variam entre os dedos. Isso significa que você tem uma digital única em cada dedo. Você pode realmente queimar suas digitais? Sim, você pode. Praticamente qualquer corte ou queimadura que seja mais profunda que a camada externa da pele pode afetar o padrão de impressão digital de maneira permanente. Bem, a verdade é, o objetivo real das impressões digitais não é claro nem conclusivo. No entanto, todos podemos concordar que é definitivamente importante e necessário identificar as pessoas.
Esperamos ter respondido suas dúvidas sobre impressões digitais. Para mais fatos surpreendentes, hoje vamos falar sobre o tema mais discutido de todos os tempos. As mulheres são melhores que os homens? Os homens ignoram as mulheres? As mulheres são mais inteligentes que os homens? Homens versus mulheres. Isso não parece uma discussão interminável sem ninguém vencer? Bem, apresentamos alguns fatos interessantes fundamentados pela ciência que o ajudarão a distinguir qual sexo é melhor, masculino ou feminino. Então, vamos começar! 1. As mulheres são mais calmas e os homens são mais agressivos por natureza. Você sabia que isso é um fato verdadeiro? De acordo com estudos, durante períodos de pressão e estresse, homens e mulheres liberam um hormônio chamado ocitocina. No entanto, a reação entre testosterona e ocitocina tem a tendência de tornar os homens mais agressivos, enquanto a reação entre estrogênio e ocitocina tende a criar um efeito calmante. 2. Os homens não ouvem quando as mulheres reclamam. Os homens bloqueiam ruídos indesejados e estímulos acústicos porque, durante o desenvolvimento do cérebro fetal masculino, a testosterona afeta a formação do sistema auditivo, impedindo ruídos indesejados e estímulos acústicos repetitivos. Enquanto que as mulheres têm 11% mais neurônios que os meninos nos centros cerebrais que controlam a linguagem e a audição. Elas não apenas ouvem melhor que os homens, mas também podem distinguir melhor uma gama mais ampla de tons emocionais, como o choro de um bebê, uma vez que evoluíram para serem educadoras. 3. Homens e mulheres enxergam diferente. De acordo com estudos, homens e mulheres veem as coisas de maneira diferente. A retina masculina é mais espessa e o número de células magnocelulares, as células M, são mais numerosas, maiores e estão distribuídas pela retina. Essas células são responsáveis por rastrear o movimento de objetos. Por isso, percebe-se que os bebês do sexo masculino preferem olhar para objetos em movimento. Embora a retina feminina seja mais fina, ela possui um número maior de células parvocelulares, as células P, mas elas são menores em tamanho e estão concentradas em torno do centro da retina. Essas células são responsáveis por identificar objetos e analisar a textura e a cor. Por isso, os bebês do sexo feminino preferem olhar para o rosto de uma jovem. 4. Homens e mulheres sentem e pensam de forma diferente. Estudos descobriram que o cérebro das mulheres é comparativamente mais ativo do que o dos homens em muitas áreas. O córtex pré-frontal, que é responsável pelo foco, controle e áreas límbicas ou emocionais, é mais ativo no cérebro feminino. As mulheres tendem a usar os dois hemisférios do cérebro para pensar e desempenhar funções. Os caminhos das conexões no cérebro feminino fazem um zigue-zague entre os lados esquerdo, ou lógico, e direito, ou criativo, do cérebro. Os homens, por outro lado, usam principalmente o hemisfério esquerdo do cérebro. Nos cérebros masculinos, os caminhos das conexões correm para frente e para trás dentro de cada hemisfério. Tendem a ter conexões mais fortes da frente para trás, o que pode resultar em maior percepção e habilidades motoras mais fortes. Seus centros visuais e de coordenação do cérebro são mais ativos. 5. Estrutura física de homens e mulheres. As mulheres têm principalmente uma distribuição de gordura ginoide, o que significa um acúmulo e excesso de gordura nas regiões do quadril, bumbum e coxa. Isso geralmente é chamado de corpo em forma de pera, onde os quadris e as nádegas são muito maiores que a cintura. As evidências sugerem que isso é controlado pelos hormônios reprodutivos femininos, como o estrogênio, pois eles são armazenados em gordura e fornecem alimento para o desenvolvimento fetal. Porém, após a menopausa, seu corpo tende a adotar a distribuição de gordura androide, presente nos homens. Os homens geralmente têm a distribuição androide de gordura, o que significa que a gordura é armazenada principalmente em torno da área do tronco ou abdômen, ou na parte superior do corpo. Assim, a maioria dos homens costuma ter barriga de cerveja. Isso geralmente é chamado de corpo em forma de maçã, onde a cintura é muito maior que os quadris. O armazenamento de gordura androide também é controlado pelo hormônio reprodutivo masculino testosterona. Sendo assim, verificou-se que o nível de testosterona maior ou menor se correlaciona com a quantidade de armazenamento de gordura. Enfim, homens e mulheres são seres diferentes. Qual é o melhor? Realmente não podemos dizer, mas você certamente pode votar no melhor gênero por meio de seus comentários. Que vença o melhor! O que vem à sua mente quando você ouve a palavra inteligência? Provavelmente está pensando em testes de matemática, ciências ou QI com algoritmos e perguntas complicadas, certo? Se você era bom em matemática ou aprendendo idiomas, a escola certamente era uma experiência mais agradável para você, pois esses são os dois principais tipos de inteligência do nosso sistema de ensino. Essa visão começou a mudar nos últimos anos, com uma teoria específica que sugere a existência de 9 tipos de inteligência.
O psicólogo americano Howard Gardner desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que descreve 9 áreas em que as pessoas podem ser proficientes. Aqui estão os 9 tipos de inteligência. Número 1. Inteligência naturalista. Inteligência da natureza. Pessoas que têm alta inteligência naturalista estão mais em sintonia e amam cuidar da natureza, explorando o meio ambiente e aprendendo sobre os outros seres vivos. Esses indivíduos são muito conscientes das menores mudanças em seu ambiente. Eles estão interessados em assuntos como botânica, biologia e zoologia. Eles podem desfrutar de acampamentos, jardinagem, caminhadas e exploração ao ar livre. Número 2. Inteligência musical, inteligência do som. Pessoas que têm forte inteligência musical são boas em pensar em padrões, ritmos e sons. Apreciam muito música e geralmente são bons em composição e interpretação musical. Gostam de cantar e tocar um instrumento. Reconhecem padrões e tons musicais facilmente. Número 3. Inteligência lógico-matemática. Inteligência de raciocínio numeral. Pessoas com alta inteligência lógico-matemática são ótimas em raciocínio, reconhecimento de padrões e análise de problemas. Têm excelentes habilidades de solucionar problemas e são bons em resolver cálculos complexos. Número 4. Inteligência existencial, inteligência de vida. Pessoas com alta inteligência existencial são ótimas em filosofia. Tendem a pensar nas questões mais profundas da vida e da existência humana, como o seu significado, por que morremos e como chegamos aqui. Número 5. Inteligência interpessoal, inteligência de pessoa. Aqueles que têm uma forte inteligência interpessoal são bons em entender e interagir com outras pessoas. Esses indivíduos são hábeis em avaliar as emoções, motivações, desejos e intenções daqueles que os rodeiam. Eles são bons em comunicação verbal e não verbal. Número 6. Inteligência corporal sinestésica, inteligência do corpo. Disse que aqueles que possuem alta inteligência sinestésica corporal têm ótimo controle físico. Eles tendem a ter excelente coordenação olho-mão, destreza e são bons em danças e esportes. Número 7. Inteligência linguística, inteligência da palavra. Pessoas que têm forte inteligência linguístico-verbal são capazes de usar bem as palavras, tanto ao escrever quanto ao falar. Normalmente, esses indivíduos são muito bons em escrever histórias, memorizar informações e ler. Eles são bons em debater ou dar discursos persuasivos e são capazes de explicar bem as coisas. Número 8. Inteligência intrapessoal, inteligência de si. Indivíduos com alta inteligência intrapessoal têm excelente autoconsciência e estão mais sintonizados com seus próprios estados emocionais, sentimentos e motivações. Tendem a desfrutar da autorreflexão e análise, incluindo sonhar acordado, explorar relacionamentos com os outros e avaliar suas forças pessoais. Número 9. Inteligência visual espacial, inteligência de imagem. Pessoas que têm alta inteligência visual espacial são boas em visualizar as coisas e reconhecer padrões facilmente. Essas pessoas geralmente se dão bem com orientações em mapas, gráficos, vídeos e fotos. São boas em montar quebra-cabeças, interpretar figuras, gráficos e tabelas. Então, esses são os 9 tipos de inteligência. Qual delas você acha que te descreve melhor? Você é uma daquelas pessoas que não gosta de ir à academia malhar para ter uma barriga tanquinho? Mesmo que você seja aluno de uma academia, as restrições de tempo nunca permitem que você seja regular nos exercícios. Você provavelmente tem que trabalhar até tarde, pois tem um chefe difícil e ele precisa dessa apresentação o mais rápido possível. Talvez você precise levar seus filhos ao parque ou comprar mantimentos. Antes que você perceba, o dia acaba. Nós te entendemos, meu amigo. Estamos todos presos no mesmo ciclo. Quando se trata de exercício ou vida saudável, há muitas informações online e nem todas são baseadas em pesquisa. Mas demos um passo a mais e descobrimos 5 truques fáceis que não são apenas legais, mas eficazes para perder a gordura da barriga. E no final desse vídeo, você certamente se sentirá mais leve. Então, vamos começar! Água morna e limão. Sempre associamos o limão à vitamina C, mas isso não é tudo que ele tem a oferecer. O limão não possui apenas baixo teor de açúcar, mas contém tudo desde vitamina B6, A, E e muito mais. O limão também tem mais potássio do que a maçã ou a uva.
O alto nível de potássio no limão estimula a função cerebral e nervosa. Lembre-se da apresentação para o seu chefe. Você precisa de um cérebro saudável. Os benefícios do limão para a saúde vão além das vitaminas e minerais. Um estudo descobriu que os polifenóis presentes no suco de limão têm o poder de suprimir o acúmulo de gordura corporal. A mesma pesquisa mostrou que os mesmos compostos no limão reduziram significativamente o ganho de peso, mesmo para aqueles que estavam comendo demais. Então é assim que você deve começar o dia. Um copo de água morna com limão. Sim, é simples assim. Adicione probióticos em sua dieta. Probióticos são bactérias vivas que desempenham um grande papel na perda e manutenção do peso. Alguns dos alimentos probióticos incluem iogurte, kefir, tempê, kimchi e picles. Adicionando-os à sua dieta diária, você pode ajudar a mudar o equilíbrio da flora intestinal benéfica, bactérias e outros organismos que vivem dentro do intestino. Eles ajudam a digerir os alimentos. Vitaminas como biotina e vitamina K são produzidas pela flora intestinal. Ela reduz o risco de ganho de peso e acúmulo de gordura no abdômen. Exercícios de sofá. Deite-se no lado direito do seu corpo no sofá e levante a perna esquerda o mais alto que puder, abaixando-a lentamente. Faça isso de 20 a 25 vezes e depois deite-se no lado esquerdo e repita o mesmo processo. Isso te ajudará a se livrar daqueles pneuzinhos. Está gostando desses truques? Eu amo este. Não engula ar e gases. Bebidas carbonatadas como refrigerantes são as maiores fontes de gás na dieta diária. As bolhas contêm dióxido de carbono, que é liberado do líquido dentro do estômago. Isso pode causar distensão ou inchaço. A ingestão de gases acontece quando você mastiga chicletes, bebe com um canudo ou fala enquanto come. Isso pode ser evitado comendo em silêncio, bebendo em um copo e trocando as bebidas carbonatadas por água. Pratique esportes que fortaleçam todo o seu corpo. Sem fazer nenhum exercício abdominal tradicional, pratique esportes que trabalhem intensivamente seu corpo. Atividades como futebol, natação ou vôlei. De acordo com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, você pode queimar mais calorias em menos tempo com jogos esportivos curtos e de alta intensidade. Então é isso aí, pessoal! Alguns truques menos conhecidos para perder gordura abdominal. Experimente e sinta-se melhor. Você bocejou só de ver essas imagens? O ato de bocejar é chamado de ocitação. Um estudo sugere que o bocejo é o sistema de ar-condicionado natural do seu cérebro, trazendo o sangue mais frio para resfriar sua massa cinzenta superaquecida e sobrecarregada de trabalho, o que permite que você continue processando informações com eficiência. Só de pensar nisso você pode bocejar. Todo mundo boceja, até os animais. O senso comum diz que bocejamos quando estamos com sono, mas nem sempre esse é o caso. Existem 3 razões principais do porquê bocejamos. Tendemos a bocejar quando estamos cansados, quando estamos muito entediados ou quando vemos outros bocejar. Qual delas faz você bocejar com mais frequência? Conte-nos nos comentários abaixo. Curiosidade: você sabia que os bebês bocejam até no útero? Como funciona o bocejo? Nosso cérebro fica exausto depois de todas as atividades que realizamos ao longo do dia. Isso leva ao bocejo, durante o qual esticamos as mandíbulas e impulsionamos o sangue através dos vasos sanguíneos do coração para o cérebro. Junto com isso, inalamos ar pela boca e pelo nariz. O ar resfria o sangue que vai para o cérebro, diminuindo sua temperatura. O bocejo é contagioso? O bocejo parece ser contagioso entre todos os vertebrados, incluindo seres humanos, peixes, pássaros e também as cobras. Um estudo sugere que o bocejo contagioso pode estar relacionado a um fenômeno chamado espelhamento social, em que os organismos imitam as ações de outros. Alguns comportamentos que se enquadram nessa categoria são se coçar, cruzar as pernas e rir. Como parar de bocejar? 1. Tente respirar fundo. O corpo pode precisar de mais oxigênio e, portanto, a respiração profunda é uma das maneiras mais eficazes de impedir o bocejo. 2. Mexa-se. Quebrar uma rotina também pode ajudar a estimular seu cérebro. Sentimentos de cansaço, tédio e estresse tendem a fazer as pessoas bocejarem mais. Bocejar demais também pode resultar da ingestão excessiva de cafeína. 3. Refresque-se.
Você também pode tentar dar um passeio ou encontrar um espaço com uma temperatura mais baixa. Se você não tiver tempo para isso, beba água fria ou ingira algo gelado.